tarde. Estamos aqui com o Capitão Wagner, candidato à Prefeitura de Fortaleza. Boa tarde, Capitão. Boa tarde, Felipe. Bem, nós, Ligação de Conteúdo, queremos saber quais são os projetos culturais para jovens de 13 a 16 anos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Povo educado, né? Obrigado, pessoal. Primeiro, agradecer o colégio pelo convite, agradecer a direção, agradecer os alunos pela maneira respeitosa como me receberam. A gente tem sim projetos na área cultural e a nossa intenção é transformar Fortaleza na cidade da qualidade de vida do Nordeste. Hoje a gente vê que a cidade de Fortaleza tem alguns espaços, mas esses espaços não são utilizados por uma série de motivos. O primeiro deles é por conta da violência. Infelizmente as pessoas têm medo de ocupar o espaço público por conta de assaltos, por conta de crimes contra a vida, por conta do tráfico de drogas, mas para além disso, é importante que a gente oferte sim a segurança para que as pessoas tenham o direito de ir e vir, mas para atrair essas pessoas a gente precisa de alternativas de esporte, de lazer e também na área cultural. Como a pergunta foi específica em relação à cultura, então vou deixar o esporte e qualquer outra coisa para outro momento. Em relação à cultura, pessoal, a gente tem que lembrar que a cidade de Fortaleza é uma das poucas cidades que não tem um quadro próprio de servidores na Secretaria de Cultura. Imagine você ter uma secretaria que não tem um quadro de servidores. Todos os trabalhadores da Secretaria de Cultura são pessoas que estão ali temporariamente, ou através de cargo comissionado, ou através de terceirizado. E por conta disso é necessário que a gente faça, a minha intenção é essa, o primeiro concurso para a Secretaria de Cultura, para que a gente tenha continuidade das políticas culturais. O que eu estou querendo dizer? Quando eu tenho somente servidores terceirizados ou comissionados, quando chega um novo gestor, ele troca aquela equipe e isso faz com que a cultura não tenha uma continuidade das suas políticas públicas. Para que a gente tenha continuidade, imagine lá, você tem um excelente profissional da área cultural que está iniciando um projeto, mas quando houve eleição, o prefeito não ganhou e vem um outro prefeito. Eu vou perder aquele profissional única e exclusivamente porque mudou a gestão. Se ele é servidor efetivo, a gente vai ter continuidade dessa política cultural. Nós temos alguns espaços culturais em Fortaleza, alguns são de responsabilidade do governo do estado e outros são de responsabilidade do governo municipal, no caso da prefeitura. A nossa intenção, pessoal, como a gente tem um capital de humor muito grande na cidade de Fortaleza, é motivar cada vez mais para que essas pessoas que têm esse potencial e de trabalhar com humor, elas possam ser vistas por toda a população do país. Hoje Fortaleza é a capital do humor, mas infelizmente não existe uma política que valorize esse humorista. Nós temos também um outro problema, que é valorizar os artistas de fora em detrimento do artista da terra. Só para vocês terem noção, acontece o Réveillon de Fortaleza, que é uma festa tradicional, já entrou no nosso calendário cultural. Os artistas que vêm de fora recebem seu cachê antecipadamente, enquanto que o artista cearense, o artista de Fortaleza, para receber esse cachê, ele leva em média 8 meses para receber o seu cachê. Não sei se vocês viram, esse ano a gente teve a ocupação da Secretaria de Cultura por 10 dias. Os artistas da terra foram lá para a Secretaria de Cultura e acamparam dentro da Secretaria dizendo só vamos sair daqui quando os nossos cachês forem pagos. Quando você vai ver o valor dos cachês de 3 mil reais, de 4 mil reais, de 5 mil reais, enquanto que cachês que são pagos a artistas de fora chegam até 600 mil reais, eles recebem antecipadamente. Mas para não só criticar, a gente quer apresentar propostas. A gente quer criar na cidade de Fortaleza o Centro de Tradições Nordestinas. Não sei se algum de vocês aqui teve a oportunidade de viajar e chegar em outra cidade do sul ou do sudeste e lá encontrar a nossa cultura sendo divulgada mais do que é divulgada aqui no estado de Ceará. Quando você chega no Rio de Janeiro, a Feira de São Cristóvão, que é uma feira de tradições nordestinas, ela é tão conhecida lá que todo mundo que chega lá quer conhecer aquele espaço. E lá estão divulgando a nossa cultura. Enquanto que aqui em Fortaleza a gente não tem nenhum espaço para isso. A gente quer criar esse centro de tradições nordestinas para valorizar justamente o humor, para valorizar a nossa dança, para valorizar a nossa arte cênica. As diversas modalidades culturais precisam ser valorizadas. Existem alguns espaços em Fortaleza que precisam ser melhor valorizados, como os cucas. O Felipe me perguntou, capitão, a política de cultura voltada para o jovem de 13 a 18 anos. A nossa intenção, pessoal, é expandir nas praças de Fortaleza a divulgação desses trabalhos que estão sendo produzidos no Cuca. O Cuca hoje, pessoal, tem uma capacidade técnica, não sei se vocês sabem, mas de produzir filmes de uma produção até considerável, por conta dos equipamentos que lá existem, por conta dos profissionais que lá dão aula, mas infelizmente essa política ela não é divulgada. Lá no Cuca nós temos espaço também para formar arte cênica, temos espaço para música e para diversas outras modalidades culturais. A gente precisa não só formar
essa mão de obra na área cultural, mas divulgar o trabalho desses artistas aqui na nossa própria terra, para que a gente possa revelar os talentos e exportar esses talentos, se necessário for, e trazer para a nossa cidade o emprego e a renda. Então a nossa intenção na área cultural é que nós tenhamos em todos os espaços públicos de Fortaleza, especialmente nas praças e nos parques, essa atividade para atrair as famílias a ocupar o espaço público. É importante que esse termo espaço público se torne realidade, porque muitas vezes o espaço é público, mas as pessoas não têm acesso por conta dos problemas que eu já citei. É uma falta de iluminação, é uma falta de garantia de que ali não vai ocorrer um ato de violência. Por isso que eu digo, segurança é um termo muito amplo. Não vou tratar a segurança só com a guarda municipal. Eu tenho que tratar com esporte, com lazer, com cultura e com diversas outras ferramentas que são importantes para que as pessoas voltem a se empoderar do espaço público. Eu vou resumir, senão eu vou falar só disso e o Felipe tem mais perguntas. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. O interesse do geração de conteúdo é uma questão bem ampla, né, que a gente está lendo agora, mas não só por conta que o som está aqui, mas a gente quer fazer questões de fora. A gente viu hoje, infelizmente, que as escolas públicas elas tiveram problemas com greves salariais, contra salariais de professores. Na sua gestão, o que você pretende para evitar esse conflito que houve? Boa. Pessoal, as greves, especialmente na educação de Fortaleza, tem uma série de motivos. Não só a questão salarial, que é uma das principais, como ela falou, mas uma série de outros motivos. Nós temos dois tipos de professor na escola pública em Fortaleza e no estado de Ceará como um todo. O professor efetivo e o professor substituto. O professor substituto ele passa por uma seleção, é parecido com um concurso público, mas veja só o problema do professor substituto em relação ao professor efetivo. O professor substituto passa numa seleção, após ser aprovado nessa seleção, ele vai depender do surgimento de vagas para que ele venha dar aula. O problema é que ele fica impedido de dar aula em qualquer outra escola particular. Ele tem que estar à disposição para dar aula na escola pública. Mas vamos ver, digamos que um professor não seja alocado na rede de ensino, não tem nenhuma escola disponível para ele. Ele tem que ficar em casa, só que o problema, fica em casa sem receber salário, porque ele não tem carteira assinada, ele não tem qualquer garantia. Então isso inviabiliza que o professor ele tenha realmente essa dedicação. Então é importante eu já garantir isso a todos os professores substitutos, que a prefeitura vai assinar a carteira do professor substituto, para garantir todos os direitos trabalhistas desse professor. Caso ele não esteja sendo utilizado, a culpa não é dele, a culpa é da gestão. Então que a gestão, que tem aquele professor à sua disposição, possa utilizar esse professor de maneira que ele não fique ocioso. Nós temos um programa que já apresentamos inclusive na televisão, que é a escola aberta de domingo a domingo. Para quê? Calma, não se assuste, a gente não quer que o pessoal assista a aula de domingo a domingo. O pessoal vai assistir, os alunos vão assistir a aula de segunda a sexta, como acontece naturalmente, e no sábado e domingo o espaço vai estar aberto para a comunidade, para atividades culturais, para atividades esportivas, para atividades de lazer, para o próprio reforço escolar, para qualquer outra atividade além da atividade curricular. Com isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter muito mais oportunidades para os professores de educação física, o professor de arte, vários outros professores, bem como, pessoal, a gente vai ter esses jovens ocupados. O grande problema da juventude hoje, acho que a pergunta que o Felipe fez, ela foi justamente no foco da questão, é a ociosidade. A gente precisa oferecer para a juventude ocupação de qualidade que atrai esse jovem a realizar essa ocupação. Então a gente quer ter a escola aberta de domingo a domingo. Em relação ao professor, a gente vai respeitar a carga horária dele, a gente não vai sobrecarregar o professor. Em relação ao professor efetivo, uma das recentes greves, e hoje tem uma manifestação acontecendo, inclusive na Secretaria Municipal de Educação, foi que o governo federal repassou recursos para o município de Fortaleza, parte desses recursos, 60%, eram dos professores e a gestão resolveu utilizar esse recurso em outras atividades da prefeitura. Isso gerou uma revolta muito grande. Por conta disso, os professores fizeram greve e agora já estão em outra manifestação por conta disso. Nosso compromisso é todo o recurso federal que vier direcionado no percentual que é devido ao professor, que é de 60%, vai ser repassado ao professor, justamente para a gente mostrar que esse profissional que é tão importante, ele está sendo valorizado. Além da questão da remuneração que é importante, além dessa questão do Fundef, é importante, pessoal, do antigo Fundef, né, que hoje é Fundeb, é importante que a gente garanta ao professor as condições de trabalho. Imagine se todo professor de escola pública tivesse um ambiente como esse agradável para ele ministrar a aula, uma sala de aula repleta de alunos, onde os alunos estão prestando atenção no que o professor está falando, onde existe uma infraestrutura logística que oferece
meios, multimeios que ele possa utilizar, um data show, uma lousa com pincel. Eu tenho relatos de professores que vão para a aula, mas antes eles têm que passar na mercearia, porque tem a lousazinha bonitinha lá, mas não tem pincel. Se ele não comprar o pincel, ele não tem como dar aula. Então a gente tem que garantir essa infraestrutura para que o professor se sinta valorizado e possa dar aula. É sempre importante, pessoal, a gente lembrar que o professor e a educação é a base de tudo. Então a gente tem que garantir essa condição e sempre manter um diálogo permanente, porque assim, a gestão municipal ela tem seus limites orçamentários. Não existe dinheiro suficiente para atender todas as demandas. Mas se eu dialogar com o professor e mostrar, olha, tá aqui, a conta da prefeitura é essa, tá sobrando isso aqui, eu só posso dar isso aqui de reajuste. Eu tenho certeza que os professores vão entender. O que não pode é simplesmente você não dialogar com o professor, não escutar as demandas do professor e por conta disso, muitas vezes é que a gente tem essas paralisações. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. E sobre a segurança, todos nós sofremos. Cada um tem algum parente que já sofreu. Mas, enfim, a sua principal meta na segurança de Fortaleza, você pretende modificar, pretende manter o mesmo sistema? Qual a sua proposta? Muito bom. Pessoal, primeiro a gente tem que desvirtuar uma mentira que foi dita 1 milhão de vezes, e quando uma mentira é dita muitas vezes, ela acaba se tornando realidade. Qual é a mentira que tem sido dito muitas vezes e algumas pessoas estão acreditando? Eu estava numa feira lá no Bom Jardim esses dias, no meio de uma feira, conversando com as pessoas, e um cidadão me abordou. Olha o que o cidadão disse. Capitão, como é que o senhor fica dizendo que vai trabalhar a saúde e a segurança, se saúde e segurança são de responsabilidade do Estado? Como é que o senhor fica dizendo uma mentira dessa? Então a mentira dita 1 milhão de vezes, o cidadão acreditou que saúde não era responsabilidade do governo municipal, nem de segurança. Se não fosse responsabilidade da prefeitura, pessoal, nós não teríamos uma Secretaria de Segurança Cidadã no município de Fortaleza. Então é responsabilidade sim da prefeitura trabalhar a questão da segurança. Não só com a guarda municipal, mas como eu falei, de forma muito ampla. Melhorando a iluminação pública, revitalizando os espaços, colocando nas praças e parques atividades culturais, atividades físicas, atividades de lazer e também fazendo o papel dela enquanto órgão que trabalha a segurança específica. Eu vou citar alguns exemplos para dizer para vocês o que eu quero fazer em Fortaleza. Eu tive em São Bernardo do Campo, que é uma cidade lá de São Paulo, e lá o prefeito resolveu assumir a responsabilidade como gestor da cidade e implementou uma série de medidas relacionadas à segurança. Vou falar das menos complicadas para mais complicadas. Uma das medidas que foi adotada lá, que a gente quer adotar aqui em Fortaleza, todas as escolas municipais de São Bernardo do Campo tem lá uma câmera, só uma câmera, que está num poste alto. Por que ela está num poste alto? Porque ela gira 360 graus e ela tem capacidade de monitorar um raio de até 1 km da escola. Então ela não só vê o que está acontecendo ali próximo à escola, mas um raio de até 1 km. O cidadão que ia para a porta da escola vender droga, não vai mais não, pessoal, porque na hora que ele chega lá vendendo droga, ele é identificado, o guarda municipal que está lá na central aciona a viatura vai no local e prende. Então não tem mais ninguém vendendo droga na porta da escola. Um indivíduo que pulava o muro da escola no final de semana para furtar o computador, para pichar a escola e para danificar a escola, não vai mais não, porque na hora que ele pula, alguém lá na central identifica, é acionada a viatura prende aquele criminoso. Então todas as escolas municipais de São Bernardo do Campo têm esse sistema. As avenidas, as principais avenidas também têm o mesmo sistema. No sistema de câmeras que eles têm lá, eles têm um banco de dados, e a gente quer trazer isso não só para as câmeras, mas para os fotossensores aqui de Fortaleza, que é chamado radar da segurança. Como é que funciona esse radar da segurança? Se um veículo entra na cidade, ao entrar na cidade, a câmera foca na placa daquele veículo e de imediato ela busca no banco de dados dos veículos roubados e furtados. O que acontece? Se constar no software lá no banco de dados, aciona o alarme sonoro lá na central e de imediato o guarda municipal aciona a viatura da PM ou da guarda para abordar aquele veículo e o veículo roubado ou furtado é devolvido ao proprietário e o cara que estava com o veículo é preso. Então é um sistema que já funciona em São Bernardo do Campo. Esse sistema é tão eficiente, pessoal, que o prefeito de Niterói, lá no Rio, resolveu copiar. Ele apenas anunciou na imprensa, olha, estamos implementando o sistema radar da segurança aqui em Niterói. No mês que ele anunciou, reduziu-se 30% o número de veículos roubados e furtados lá na cidade. Por quê? Porque os bandidos viram, peraí, se a gente roubar e ficar andando aqui pela cidade, vão identificar e vão nos prender. O bandido, ele quer facilidade, pessoal. Se a gente ofertar facilidade para o bandido, ele vai agir tranquilamente. Aí você diz assim, capitão, esse sistema não existe. Vou provar para vocês que existe. Se o pai de vocês ou algum de vocês que porventura tem habilitação, passar ali na avenida do aeroporto e tiver com licenciamento do carro
ou com IPVA atrasado, o que acontece? Passou com menos de uma semana a notificação, a multa chega na tua casa, não chega? É o mesmo sistema, só que aqui estamos usando o sistema para quê? Para multar. E lá estamos usando o sistema não só para fiscalizar o trânsito, mas também para identificar veículos roubados e furtados. Então a gente quer implementar esse sistema de vídeo monitoramento nas escolas, nas praças, nos espaços públicos e também esse sistema que identifica a placa de veículo roubado e furtado. Para além disso, nós queremos uma guarda municipal cidadã, mas uma guarda municipal que esteja treinada, que seja equipada, que seja avaliada psicologicamente para que a gente possa armar. Algumas pessoas ficam assustadas, mas como vai armar um guarda municipal? O guarda municipal não está treinado, lógico que a gente não vai primeiro armar. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai treinar esse profissional, vai identificar se ele tem habilidade para portar aquela arma, depois ele vai passar por uma avaliação psicológica e só depois disso é que ele vai portar a arma. Porque eu posso ter um atirador de elite, mas o cara tem um distúrbio, eu vou entregar uma arma para ele? Não, porque esse cara vai fazer besteira com essa arma na mão. Então, esse armamento da Guarda Municipal tem que acontecer com muita responsabilidade, coisa que também aconteceu lá em São Bernardo do Campo. Parte da Guarda Municipal lá está armada, mas foi feito todo esse trabalho prévio para evitar que se fizesse qualquer besteira. E só para concluir, lá em Diadema, que é outra cidade da região metropolitana de São Paulo, foi criado um núcleo de diagnóstico do crime. Olha o que é esse núcleo. Aconteceu um homicídio lá no Bom Jardim. O núcleo vai se deslocar lá para o local, vai pegar o endereço e vai diagnosticar por que aquele homicídio aconteceu. Pera aí, onde foi que aconteceu? Não foi num bar. Esse bar tinha um alvará de funcionamento? Tinha não. Então o bar tem que estar fechado. A prefeitura tem que fechar esse bar porque ele não tinha alvará de funcionamento. Aí vão lá identificar um outro homicídio que aconteceu lá no Meireles. Quando chega lá no local, o homicídio aconteceu por quê? Porque tinha um indivíduo utilizando um paredão de som, além do volume permitido, e por conta daquela confusão que se gerou, o homicídio aconteceu. Então, assim, pessoal, fica muito mais fácil a gente mapear o crime e dar solução para cada problema. Porque vocês não tenham dúvida, cada comunidade, cada bairro de Fortaleza tem sua característica específica em relação ao crime. Se você for para o Meireles aqui, o que acontece mais de crime no Meireles? Crime contra o patrimônio. É o roubo, é o furto. Quando você vai lá para o Vila Velha, já é o crime relacionado ao tráfico de drogas, é o homicídio. Então, cada local, cada bairro tem sua peculiaridade. E não pense que a solução para o crime contra o patrimônio é a mesma solução do crime contra a vida. Cada um tem uma solução diferente. A gente tem que saber trabalhar essas soluções. Obrigado. Então, candidato, quais são as suas propostas relacionadas à saúde em Fortaleza? Tema muito importante, até porque, pessoal, na última eleição, em 2012, a saúde foi discutida intensamente e o prefeito que ganhou a eleição era um médico, né? Todo mundo ficou imaginando, peraí, se eu tenho um médico na gestão, é sinal de que pelo menos a área da saúde vai melhorar. E hoje, infelizmente, as pesquisas demonstram que a área da saúde não teve melhoria. Teve melhoria estrutural, mas não teve melhoria na prestação do serviço. Deixa eu explicar por quê. O gasto previsto para a saúde esse ano em Fortaleza é da ordem de 2 bilhões e 100 milhões de reais. É tanto dinheiro que não dá nem para imaginar, né? 2 bilhões e 100 milhões de reais, muito dinheiro, só que esse dinheiro infelizmente está mal utilizado. Porque a maioria do dinheiro que foi gasto e está sendo gasto é para a construção de prédios. A construção de prédios, pessoal, cura uma diabetes? A construção de prédios cura um câncer? Não cura. O que cura o câncer, a diabetes ou qualquer outra doença, o que é? Medicamento e o profissional. Então, o que a gente está precisando é de medicamento, de profissionais e de insumos. Nós temos relatos de que, eu tive isso em loco, eu já visitei alguns postos de saúde aqui em Fortaleza, eu chego lá no posto de saúde, posto bem bonitinho, reformado, entro lá no consultório do dentista. Está o dentista, está o técnico de saúde bucal, está a cadeira bem novinha, mas não está tendo atendimento. Por que não está tendo atendimento, capitão? Porque está faltando a luva para o dentista fazer o procedimento. Está faltando a gaze para o dentista fazer o procedimento. Está faltando aquela massazinha para ele fazer a obturação. Está faltando anestesia para ele anestesiar para poder extrair o dente. Então, por conta disso, é que infelizmente as coisas não estão funcionando. Se pensou no macro, mas não se pensou no micro. No mais simples não está sendo solucionado. Então, o que é o nosso projeto? Qual é a nossa proposta para a saúde? Fazer funcionar os equipamentos que já existem. A gente só vai construir qualquer equipamento novo depois de fazer funcionar o que já existe. Olha só, foram gastos 43 milhões de reais com pesquisa de satisfação nos postos de saúde. Não dá nem para imaginar o que é 43 milhões de reais. Eu também não sei não, porque eu nunca vi nem de perto. Mas vou dar uma referência para vocês. Para construir o JF2, que é um prédio enorme aqui do lado, você já deve estar vendo que está iniciada a construção, para construir todo o JF2,
vão gastar 42 milhões de reais. E por uma pesquisa de satisfação se pagou 43 milhões de reais. Bora lá, para mais um dado para assustar vocês. O Ministério da Saúde tinha uma previsão de mandar para Fortaleza esse ano, em junho, 579 milhões de reais. Como era ano de eleição, precisava que esse recurso chegasse antes na cidade, né? O que o prefeito fez? Resolveu antecipar o recurso. Como é que ele antecipou? Pegando um empréstimo no banco. O problema é, para pegar esse empréstimo ele tinha que pagar juros. Sabe quanto foi pago de juros, pessoal, que ele antecipou para janeiro? 140 milhões de reais. Então, iam chegar a 579 milhões de reais, mas chegaram apenas 439 milhões. Por quê? Porque 140 foi para o banco. Imagine todo esse dinheiro, os 43 milhões de reais da pesquisa, 140 milhões de reais do banco. Se fosse investido em medicamento, em insumos e contratação de profissionais, nós teríamos muito mais gente, muito mais insumo e muito mais medicamento para tratar das pessoas. Então, por isso que eu digo, não adianta nós pensarmos em construir novos prédios se os prédios que existem hoje não estão funcionando. Então, a meta primeiro é fazer funcionar. Se eu tiver todos os postos de saúde, os Frotinhas, os Gonzaguinhas, as UPAs, o Hospital da Mulher, o Hospital Nossa Senhora da Conceição lá no Conjunto do Ceará e o JF funcionando, provavelmente não vai precisar de construir tantos prédios. O problema é construir esses prédios e não ter o dinheiro para fazer os prédios funcionarem. Por isso que a nossa prioridade é fazer funcionar o que já existe. Obrigado, candidato. Queríamos saber quais são as suas propostas para as comunidades mais carentes de Fortaleza e quais seriam os seus bairros foco. Pessoal, quando a gente fala em comunidade carente, vem logo à mente das pessoas a questão da moradia, né? E algumas pessoas pensam que moradia é apenas oferecer uma casa. Na verdade, quando a gente oferece uma moradia para quem não tem moradia, você está oferecendo dignidade, está oferecendo um local, logicamente, mas está oferecendo saúde e segurança. Qual é o problema de morar numa área de risco? Só sabe o problema de morar numa área de risco quem já morou ou quem conhece alguém que mora lá na área de risco. Existem, pessoal, 85 áreas de risco em Fortaleza. O que é uma área de risco? É um ambiente completamente degradado, onde as pessoas estão convivendo com a lama, estão convivendo com lixo, estão convivendo com canais a céu aberto, e isso é o grande problema que tem gerado um impacto negativo na nossa questão da saúde. É tanto que Fortaleza teve esse ano uma grande epidemia de dengue, zika e chikungunya, e por conta disso muitas pessoas ficaram improdutivas por conta dessas doenças. Também acaba gerando um problema lá na economia. Em relação às comunidades carentes, a nossa intenção, além de oferecer moradia, que é importante, são 85 mil famílias que estão sem moradia em Fortaleza, nós precisamos ofertar condições de dignidade. Olha o que acontece. Eu tenho uma área de risco, por exemplo, lá no Tancredo Neves, lá na Aerolândia. Aí eu pego as pessoas que moram naquela área de risco e transfiro lá para o Maracanaú. Dou uma casa para essa pessoa morar, mas lá no Maracanaú. Qual é o problema disso? O problema é você deslocar uma pessoa das suas origens. A pessoa foi criada naquele bairro, conhece o comerciante, os familiares estão lá. Quando você leva essa pessoa para outro bairro, ela não se adapta por uma série de motivos. Então, o que isso vai gerar? A pessoa que recebeu a casa lá no Maracanaú vai acabar vendendo a casa lá e vai voltar para a mesma condição subhumana que ela estava vivendo. Então, a gente precisa garantir a essas pessoas que elas vão sim ter uma moradia próximo, pelo menos próximo ao local onde elas residem atualmente. Então, nós temos que ter políticas que garantam essa moradia nessas áreas. Além da moradia, o grande problema dessas comunidades mais carentes, que você me perguntou, é o problema da saúde, que eu já expliquei aqui qual é a nossa intenção em relação a esse problema, e também um problema relacionado à educação. No tocante da educação, o que a gente pensa? Eu tenho que garantir ao aluno a condição mínima para que ele possa frequentar a escola. Tem alguns alunos que estudam em escola pública que, pela questão da distância, não tem escola pública na série que ele está frequentando, no bairro dele, ele tem que se deslocar para outro bairro. Ora, se eu já sou de uma família carente, se eu já estou na escola pública, onde é que eu vou arrumar dinheiro para custear minha passagem de ida e volta para a escola? E é por conta disso que a gente está propondo passe livre estudantil para se implementar em Fortaleza. Inicialmente, esse passe livre vai ser ofertado às escolas públicas e até o final do nosso mandato, a gente quer que todos os alunos de todas as escolas de Fortaleza tenham direito ao passe livre estudantil, porque assim eu vou garantir que o jovem vai ter como se deslocar para uma atividade cultural, ele vai ter como se deslocar para uma atividade esportiva, aí sim a gente vai estar impulsionando a formação e a educação integral. Repito, para se falar em educação, pessoal, a gente tem que pensar em educação integral.
a Secretaria de Educação não pode se preocupar única e exclusivamente com as metas que são estabelecidas de aprovação. Infelizmente, muitos alunos de escola pública são aprovados só porque existe uma meta que tem que ser estabelecida, porque se não cumprir aquela meta, acaba tendo prejuízo para a escola. Então, tenho que garantir que esse aluno vai ser formado integralmente. Como é que a gente quer fazer isso? A gente quer ter uma escola onde qualquer atividade cultural que foi iniciada lá na Secretaria de Cultura, ela vai se iniciar na escola. Qualquer atividade da Secretaria de Meio Ambiente vai se iniciar na escola. Qualquer atividade da Secretaria de Esportes vai se iniciar na escola. Por que eu estou direcionando tudo para a escola? Para garantir que a escola vai ter mais recursos. Que eu vou ter o recurso da Secretaria de Educação, somado à Secretaria de Meio Ambiente, à Secretaria de Esportes e à Secretaria de Cultura. Então, se a gente impulsionar esse recurso dentro da escola, não vai faltar recurso para quem te forma integralmente o aluno. Novamente, boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo João, aluno do segundo ensino médio. Candidato, a água é um recurso natural indispensável para a vida humana. Perfeito. Onde a água, há vida. O Ceará possui em 1915 uma seca registrada por Raquel de Queiroz em 2015, que inclusive trabalhamos muito em sala de aula. Mas parece que aquilo que a gente só vê na literatura está cada vez mais próximo no nosso dia a dia. Este não é falta d'água. Quais são suas propostas para a distribuição e um possível racionamento de água em Fortaleza? Muito bom. Pessoal, nesse contexto todo, a gente tem que lembrar que a gente está com 6 anos seguidos de pouca chuva no estado do Ceará. Não necessariamente Fortaleza, até porque os nossos maiores reservatórios estão fora de Fortaleza. Né? O açude do Castanhão e o açude de Oroz são os 2 maiores reservatórios que a gente tem no estado. Problema, o açude do Castanhão está com apenas 6,5% da sua capacidade. O que a gente tem lá no açude do Castanhão? Só lama. Praticamente o que a gente tem é somente lama lá no açude do Castanhão. E o açude do Oroz, que estava com 30%, agora foi autorizado a liberação de recurso hídrico do Oroz para distribuir aqui na região metropolitana, provavelmente no começo do ano vai estar numa situação de escassez gigantesca. Isso tudo ocorreu por quê? Por falta de políticas de reutilização da água, por falta de políticas de evitar as perdas da água. Quem distribui a água no Ceará, todo mundo sabe que é a CAGES. Não é o governo do estado nem a prefeitura, mas a CAGES ela recebeu uma concessão da prefeitura para fazer essa distribuição de água em Fortaleza e do governo do estado para distribuir em todo o estado do Ceará. Quais são os problemas que a gente tem? Além da água ser escassa, 40%, olha só o absurdo, 40% da água que colhe lá no açude do Oroz, que é distribuída pelo estado, se perde pelo caminho. Por quê, capitão? Por conta dos vazamentos, certo? Então, a quem cabe evitar que esses vazamentos ocorram? A CAGES é o governo do estado. Mas só que a tubulação aqui de Fortaleza é uma tubulação, acho que lá do século retrasado. E por conta disso a gente está tendo muitas perdas de água também em Fortaleza. O que cabe ao prefeito? O que cabe ao gestor? Como essa distribuição de água da CAGES é uma concessão, foi o prefeito diz, olha, CAGES você pode fazer. O que a CAGES ganha com essa história? Recebe o dinheirinho da conta d'água. Então o que cabe ao prefeito? Cobrar da CAGES que ela possa reavaliar toda essa tubulação, para que ela possa analisar e substituir toda e qualquer tubulação que esteja gerando a perda desse recurso que está valendo ouro hoje, que é a água. Então, como gestor da cidade, eu posso garantir que a gente vai cobrar sim da CAGES, que ela reveja toda a sua tubulação para evitar que essas perdas possam ocorrer. A outra coisa que a gente tem que fazer, pessoal, a gente tem que criar aqui na cidade de Fortaleza a política do bom uso da água. Dia desse eu estava em casa, eu abri a torneira para lavar as mãos, eu passei 1 segundo a mais do que necessário para lavar a mão, e o Felipe, que é meu filho, de 9 anos, pegou e gritou, ei pai, peraí, tá gastando água demais. Onde foi que o Felipe aprendeu isso, pessoal? Na escola. Então a gente precisa trabalhar de forma preventiva esse bom uso da água na escola pública. A gente precisa utilizar o que a prefeitura gasta com campanhas publicitárias na TV, no rádio e no jornal também, parte desse recurso, para educar as pessoas em relação ao uso da água. A própria prefeitura tem que dar um bom exemplo. Dia desse a gente estava vendo uma denúncia de um caminhão-pipa lá na Beira-Mar que estava lavando o calçadão da Beira-Mar com água potável, pessoal. Isso é um crime, jogar água potável para lavar um calçadão de uma rua. Então a gente tem que fazer o melhor uso possível da água. E nós temos que incentivar, acho que vocês perceberam nos últimos anos, que a construção civil em Fortaleza ela explodiu. Muitos condomínios, tanto de apartamentos como de residências que foram criadas em Fortaleza, e a gente tem que cobrar dessas construtoras que estão entregando esses condomínios que o sistema do condomínio
tenha a possibilidade de reutilizar a água. Isso já existe na Europa, já existe em diversos países pelo mundo e até no Brasil, em muitas cidades em São Paulo, a prefeitura já criou leis nas quais as construtoras são obrigadas a ter sistema de reutilização da água. Então, enquanto gestor, nós temos que implementar leis nesse sentido, mas temos que fiscalizar para ver se realmente essas leis estão sendo cumpridas. Então, capitão, além das perguntas de geração de conteúdo, abrimos algumas para a plateia. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Matheus Coutinho, eu sou terceiro ano do ensino médio. E eu gostaria de perguntar ao capitão sobre a questão das bibliotecas aqui na nossa cidade. Que eu conheço, nós só temos a biblioteca do aqui na universidade. E eu gostaria de perguntar quais são as propostas do senhor, se há alguma possibilidade de reforma da nossa biblioteca, porque ela está numa situação de infraestrutura complicada, e a criação de mais outras. Muito boa pergunta, parabéns. Primeiro lembrar que além da escola, aliás, além da biblioteca, onde que existe o município está em condições precárias, as bibliotecas que existiam nas escolas foram fechadas na atual gestão, ou seja, o aluno que está lá na escola quer fazer uma pesquisa, ele não tem mais o livro da biblioteca como fonte de pesquisa, porque não existe mais o profissional e por questão de economia, de energia, de salário do profissional, etc., as bibliotecas das escolas foram fechadas. Então a nossa intenção é reabrir todas as bibliotecas das escolas públicas, tendo um profissional, pode ser até um estagiário universitário que queira ter lá uma fonte de renda, a gente vai reabrir essas bibliotecas, bem como tem intenção de reformar e requalificar a única biblioteca que existe. É importante que a gente possa, no cenário de hoje, onde a internet é o maior mecanismo de pesquisa, que a gente possa também incentivar as pessoas a continuar utilizando o livro como fonte de pesquisa. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que levar o livro para próximo das pessoas. A gente tem a intenção de criar uma biblioteca ambulante para ela ficar circulando, né, um veículo, né, um caminhão, um veículo que vai ser adaptado, um ônibus que vai ser adaptado, para que ela fique circulando em determinados pontos, para que a gente tenha a criançada e os jovens sendo incentivados a utilizar aquilo ali como fonte de pesquisa literária, como fonte de pesquisa científica, etc. Então a gente quer ter esse veículo que vai circular pela cidade oferecendo isso, bem como, especialmente lá na periferia, onde há uma dificuldade de acesso à informação, em alguns bairros que a gente já está verificando quais são os que são mais necessitados nesse sentido, da gente criar bibliotecas pequenas, com estrutura menor, até porque a manutenção de uma biblioteca não é tão cara, então se você tiver pequenas bibliotecas em parceria com associações, com entidades que possam gerenciar aquele espaço, a gente vai dar uma opção de pesquisa a mais para os jovens da nossa cidade. Boa tarde, capitão. Boa tarde. Sou do terceiro ano, me chamo Vitória. O senhor falou que vai estender as passagens para os alunos de escola pública. Eu gostaria de saber se o senhor também vai estender para os alunos de faculdade pública, os universitários, porque para a gente também que está no terceiro ano, vai passar para a faculdade, a gente tem esse interesse em saber se vai ser só para os alunos da escola. Muito boa pergunta. Espero que eu encontre ela dia 30, né? Tem que encontrar a Vitória dia 30, se Deus quiser. Pessoal, a minha intenção em relação ao passe livre é de forma paulatina, como eu falei, oferecer ao final da gestão a todos os alunos de Fortaleza. Primeiro, o que a gente vai fazer? Escolas públicas municipais. Depois que a gente cadastrar todos os alunos, todas as escolas já tiverem com equipamento, que a gente vai precisar de um equipamento para validar. Como é que vai funcionar? O aluno vai ter direito, mas a gente vai ter que controlar a frequência do aluno. O aluno não está nem indo para a aula, como é que eu vou dar o passe livre estudantil para ele? Então ele vai ter que ter a confirmação, e por isso que a gente precisa de um validador. Quando todas as escolas municipais tiverem isso, a gente vai para as escolas estaduais. Depois que a gente concluir, a gente vai partir para as universidades públicas. Aí a gente vai iniciar o mesmo processo com as escolas privadas. A gente vai para as escolas de ensino básico, depois para as escolas de ensino secundário, né, o segundo grau, o ensino médio, e na sequência também para as faculdades particulares. A intenção é, ao final da gestão, todos os alunos de Fortaleza vão ter direito ao passe livre estudantil. Foi assim que aconteceu, inclusive, só para vocês entenderem, em São Paulo. São Paulo, primeiro foram só as escolas municipais e foi crescendo, crescendo. Hoje quase todo mundo tem direito lá em São Paulo. Mais alguém? Boa tarde, capitão. Boa tarde. Onde você pretende arrumar verba para realizar todas essas propostas? Boa pergunta, excelente pergunta. Vamos lá.
Como eu falei para vocês, o orçamento de Fortaleza é da ordem de 7 bilhões de reais. Não é pouco dinheiro. O grande problema hoje é que a gente tem o mau uso do dinheiro público como uma coisa natural, uma coisa normal. Só para vocês terem noção, infelizmente, muitos dos cargos comissionados são ocupados por pessoas que nem pisam no seu local de trabalho. Por isso que é necessário que a gente enxugue essa quantidade de cargos comissionados, e é isso que eu estou dizendo na televisão. Eu já me comprometi a congelar o meu salário, se eu for prefeito, de todos os secretários municipais. Nem secretário, nem prefeito vai ter reajuste de salário. Eu já me comprometi a tirar todos os veículos que são alugados para que o secretário seja pego em casa e leve para o trabalho. A gente vai tirar. Eu vou economizar o veículo que é alugado, eu vou economizar o motorista que é pago pela prefeitura. O que a gente pretende fazer também? Auditar todas as contas públicas para evitar que a gente tenha esse desperdício que eu falei agora há pouco. Pesquisa de 43 milhões de reais, 140 milhões de reais pago para a banca. Então, se a gente enxugar a máquina dessa forma, vai ter dinheiro para tudo isso. Outra questão que é importante em relação aos gastos públicos, só para vocês terem noção, sabe quanto foi que a prefeitura gastou só com aluguel de veículos durante os 4 anos? 124 milhões de reais com aluguel de veículos. Capitão, o senhor vai acabar com tudo isso? Não, só vou reduzir. Se a gente reduzir pela metade, já sobra 60 e tantos milhões de reais para investir no passe livre. Vocês sabem quanto é que vai custar o passe livre, pessoal? Vai custar por ano, por mês dá 5 milhões. E se quando tiver todos os alunos de toda a cidade de Fortaleza, 5 milhões vezes 12, 60 milhões de reais por ano. Então, só com a economia da alocação de veículos, a gente tem capacidade de implementar o passe livre estudantil. Com a redução dos cargos comissionados, a gente vai ter uma outra economia. Então, são muitas economias que podem ser feitas a partir de uma gestão que tenha como prioridade um enxugamento da máquina. A nossa intenção é essa. Olá, boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta é que eu vejo muito na campanha do senhor falando que está cansado da velha política, quer fazer uma nova política. Eu queria saber o que é essa nova política para o senhor e por que o senhor usou o tempo da televisão do senhor para contra o outro candidato, o Roberto Cláudio. Por que isso e o que é essa nova política que o senhor quer fazer? Pronto. A nova política, pessoal, é a política que não tem medo de conversar com as pessoas nem de se posicionar. Vou citar aqui alguns exemplos para vocês. Alguém que já ouviu falar na polêmica entre o Uber e o táxi? Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Pergunte qual foi o candidato dos 8, durante todo o período eleitoral, que teve coragem de se posicionar. Eu já disse, se eu for prefeito, eu vou regulamentar o Uber para acabar com essa guerra do taxista. Porque a guerra do Uber e do táxi está gerando problema para ambas as partes. Deixa eu explicar que vocês vão entender melhor. Olha só, se o Uber não for regulamentado, o que vai acontecer? Daqui a uns dias a gente vai ter 50 mil veículos Uber. O que eu vou fazer? Vou acabar com o taxista. 50 mil veículos Uber, todo mundo vai querer só o Uber. Na hora que a gente regulamentar o Uber, primeiro eu vou permitir que o motorista Uber possa trabalhar sem qualquer problema. Vou evitar que aconteça o que estava acontecendo em São Paulo, onde taxista e Uber estavam numa guerra, onde pessoas foram lesionadas, pessoas foram baleadas. Então, um problema de segurança pode se instalar por conta dessa crise. Então, a nova política é a política que tem coragem de se posicionar, mesmo no período da eleição, sabendo que ao dizer que vou regular o Uber, algumas pessoas vão se chatear. Então, a nova política é essa, é aquela que tem coragem de se posicionar, que não fica em cima do muro. Infelizmente, os velhos políticos não querem se queimar com ninguém, ficam em cima do muro, quando passa a eleição, acabam fazendo o que eles disseram lá na campanha que não iam fazer. O que foi que houve? Na verdade, quando eu usei minha propaganda em TV para falar do adversário, não foi para nada não, foi para esclarecer a população que o adversário estava dizendo que construiu um depósito para distribuir os medicamentos em Fortaleza, mas aquele depósito não existe. Hoje, no jornal O Povo, a assessoria disse, não, realmente o depósito não existe não. Ou seja, o candidato estava mentindo. Qual era a minha obrigação? Esclarecer as pessoas. Olha, esse depósito que ele está dizendo que construiu não existe. Então, é importante que na hora da eleição você possa analisar nos candidatos quem está falando a verdade e quem está mentindo. Será que eu vou confiar numa pessoa que está me enganando, dizendo que fez algo que não fez? Então era muito importante que a população tomasse conhecimento desse fato e por conta disso que a gente passou, parte do programa da gente foi para esclarecer as pessoas que aquele depósito não existe. Primeiramente, obrigada por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para responder as nossas perguntas e tantos outros jovens que assistirão o Geração de Conteúdo, TVCLF. Então, queremos pedir para as considerações finais. Obrigada.
Pessoal, primeiro agradecer o colégio, né, pela oportunidade. É sempre uma felicidade estar no ambiente escolar. Eu sou professor também, o nosso coordenador já falou que quando a gente tem um pouquinho de tempo, a gente também está nos cursinhos ajudando as pessoas que querem passar em concurso, mas o que me chamou a atenção realmente foi a maneira respeitosa como vocês nos receberam aqui. Eu sei que muitos devem não concordar com alguma coisa que eu disse ou com o que apareceu na TV, mas só a maneira respeitosa como vocês se portaram demonstra que a escola é uma escola democrática, uma escola que ouve todo mundo. Eu acho que o princípio de uma república que queira realmente mudar o cenário, que queira fazer a nova política, tem que ser esse: discordar das pessoas, mas discordar respeitando, dialogando, porque esse debate pode inclusive fazer com que as pessoas venham a mudar de opinião. Muitas vezes você toma conhecimento de um fato através de uma terceira pessoa e não procura, a respeito daquela própria pessoa, o posicionamento dela, se realmente é aquele. Então essa oportunidade foi dada pela escola, a gente tem que agradecer, a gente fica muito feliz com todo e qualquer espaço que é aberto para a gente. Eu vim para cá com a certeza de que a gente ia fazer um bom debate, fiquei surpreso, porque foi melhor do que eu esperava. Eu só tenho que parabenizar a escola, os alunos e agradecer pelo espaço. Muito obrigado, boa tarde.